O dia era 5 de junho de 1967, uma segunda-feira, pouco antes das 8 da manhã. Uma série de aviões israelenses bombardearam bases aéreas no Egito, onde estavam os aviões da sua força aérea, destruindo 80% dela. Esse foi o ataque que deu início à Guerra dos 6 Dias, que aconteceu entre 5 e 10 de junho. E apesar de ter sido uma das mais curtas, foi uma das mais importantes guerras do século XX, elevando as tensões em uma das regiões que já era uma das mais tensas do mundo. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogelizando a História, e hoje a gente vai te contar sobre a Guerra dos 6 Dias. Antes da gente começar, é importante lembrar que os conflitos entre Israel e Palestina já renderam um vídeo aqui no Vogelizando, onde a gente falou sobre a diáspora judaica, sionismo, acordos e intifadas. Então, esses temas não vão aparecer por aqui hoje, e quando aparecerem, vão ser de maneira breve, porque o nosso foco vai ser a Guerra dos 6 Dias. É importante saber que ela não foi a primeira guerra que colocou Israel de um lado e países árabes do outro. Não, senhor. Em 1948, quando é criado o Estado de Israel, ele não foi reconhecido pelos países árabes do Oriente Médio, que não aceitaram o plano da ONU, que estabeleceu que a Palestina seria dividida em um Estado árabe e um judeu. Os israelenses aceitaram a divisão, já os árabes, que ficaram com uma porcentagem menor de terras, apesar de terem uma população bem maior, não. A guerra durou cerca de 10 meses, terminou com a vitória israelense e com nenhum país árabe reconhecendo a existência de Israel. Pelos israelenses, ela é vista como uma guerra de independência, mas vista como uma catástrofe pelo povo palestino, porque quase 750 mil deles deixaram a região, seja por serem expulsos, por medo de hostilidade ou porque não quiseram mais viver ali. Esse grande movimento de saída é conhecido como Nakba, que em árabe quer dizer catástrofe. Mas com a chegada da década de 1950, se viu também a ascensão do panarabismo e o crescimento de um sentimento nacionalista nos países árabes, muito sob liderança do presidente egípcio Gamal Abdel Nasser. O cara tinha sido atuante na revolução que pôs fim à monarquia egípcia e se mostrava um líder na luta contra a ocidentalização e interferência estrangeira nos países árabes. Ele apoiou os argelinos na guerra de independência contra a França e atuou também na guerra árabe-israelense, até sendo ferido nela. Era carismático e muito popular, sem falar que era jovem, porque não tinha nem 40 anos quando chegou ao poder no Egito. Por um tempo, ele liderou a República Árabe Unida, um país formado pela união de Egito e Síria, e que, apesar de ter vivido pouco, representou a ambição do cara na união dos povos árabes. E em 1956, ele anunciou a nacionalização do Canal de Suez, o que enfureceu os britânicos que controlavam o canal. Essa nacionalização bloquearia o porto de Eilat, muito importante para Israel. E no dia 29 de outubro, um ataque israelense cruzou a fronteira egípcia no entendimento de que forças militares eram necessárias para retomar o canal. Isso já tinha sido acordado com os britânicos e também com os franceses, visto que a ideia era que britânicos e franceses fossem intervir e pedir que tanto israelenses quanto egípcios se retirassem da região, o que se antecipou que o Egito negaria. Então os caras teriam na mão um pretexto para iniciar uma guerra contra os egípcios. Foi o que aconteceu, e tropas britânicas e francesas invadiram o Egito. Mas não ficaram lá por muito tempo, por conta da forte pressão internacional, inclusive dos Estados Unidos e da União Soviética, que chegou até a ameaçar o uso de armas nucleares. A retirada dos franceses e britânicos foi vergonhosa, e apesar da derrota militar, para o Nasser isso foi uma baita vitória política, porque o cara conseguiu a nacionalização do Canal de Suez. Só quem permaneceu ali foi o exército israelense, até março de 1957, quando o primeiro-ministro Davi Ben-Gurion ordenou que ele voltasse para dentro do que ele entendia ser a sua fronteira. Muito também por conta da pressão do Dwight Eisenhower, presidente dos Estados Unidos. Ben-Gurion, contudo, não fez isso sem ter alguns ganhos, como o acesso livre das embarcações pelo Estreito de Tirã e que tropas da ONU fossem enviadas para garantir a paz na fronteira com o Egito, o que se imaginava que protegeria o território israelense. O que se viu em seguida foram 10 anos de relativa paz na região. Claro, volta e meia rolava uma confusão, uns tiroteios, mas nada em grande escala, apesar de hostilidades e ressentimento ainda permanecerem. Entre 1965 e 1967, mais de 100 ataques contra Israel foram colocados em prática, geralmente atacando a população civil, e a maioria envolvendo guerrilheiros palestinos, que vinham da Jordânia, da faixa de Gaza e do Líbano, contando com apoio logístico vindo principalmente do Egito e da Síria.
É aí que a gente chega no mês de maio de 1967, um mês tenso, o mês em que Israel celebrou seus 19 anos de independência com a parada militar, em que a União Soviética enviou relatórios para o Egito dizendo que tropas israelenses estavam perto da fronteira com a Síria, talvez se preparando para um grande ataque. No mês anterior, tropas sírias que estavam nas colinas de Golã foram atacadas como represália por ataques feitos a kibbutz israelenses. E a escalada de tensões ali não foi pouca coisa não, com 6 aviões sírios sendo abatidos. Só que naquele momento, Israel não via a Síria como uma grande ameaça, apesar dos ataques. E o comunicado soviético não era bem verdade. Mas o Nasser estava ali para lembrar que Egito e Síria tinham assinado um acordo de defesa mútua, justamente para o caso de um ataque de Israel, que poderia atacar tanto a Síria quanto o Egito. Mais tarde, a Jordânia se juntou ao acordo que foi conhecido como Pacto de Defesa Árabe. E no dia 22, Nasser autorizou que o Estreito de Tirã fosse fechado para navios israelenses e para todos os que iam ou vinham de lá, o que o primeiro-ministro, agora o Levi Eshkol, disse que violava o direito internacional. O fechamento desse estreito ia prejudicar a economia israelense, que não teria mais como receber suprimentos que vinham do Mar Vermelho e do Oceano Índico, incluindo 90% do petróleo que era comprado por Israel, que chegava através do porto de Eilat. E como a vida nem sempre é um morango, Nasser exigiu que o secretário-geral da ONU autorizasse a retirada das tropas da ONU, que estavam no Egito desde 1957. Isso levantou algumas suspeitas, e o governo israelense alegou ter percebido a movimentação de tropas egípcias no deserto do Sinai, lembrando que o Egito vinha se armando desde a década de 1950, comprando armamento soviético. Não querendo pagar para ver o que o Egito ia fazer em seguida, o Eshkol autorizou que um ataque contra o Egito fosse colocado em prática. Pouco antes das 8 da manhã do dia 5 de junho, cerca de 200 caças israelenses estavam no ar, voando baixo, para não serem detectados por radares e com o objetivo de destruir a Força Aérea Egípcia enquanto seus aviões ainda estavam no chão. A Operação Foco, como ficou conhecida, já era treinada tinha uns anos pela Força Aérea Israelense e os caras não voaram até lá sobre a Península do Sinai, mas sim saíram de Israel em direção ao Mar Mediterrâneo e atacaram o Egito pelo norte, não pelo leste. Os ataques foram quase que ininterruptos e os caras faziam o ataque no Egito, voltavam para Israel, reabasteciam, se rearmavam e voltavam para o Egito para fazer novos ataques. Além dos aviões, as pistas das bases também eram atacadas, de modo que caso as aeronaves egípcias não fossem destruídas, pelo menos elas não conseguiriam decolar. Mas mais de 400 aviões foram destruídos no primeiro dia, arruinando a força aérea do principal inimigo de Israel e dando início à guerra. O Eshkol alegou ser um ataque preventivo que foi feito no Egito, que atacou primeiro para não ser atacado. E quando o ataque ao Egito foi feito, a Jordânia foi avisada que era para ficar na dela, que eles estavam resolvendo o bagulho ali e não era para ninguém se meter. Mas a Jordânia tentou ajudar o Egito e iniciou sua mobilização, que foi respondida com agressividade. Há quem diga que o que motivou a Jordânia a entrar nessa guerra foi um aviso do Nasser dizendo que o Egito tinha ganhado a batalha no começo da guerra, o que não era verdade. E, inclusive, quando a Rádio do Cairo foi noticiar o ataque aéreo israelense, noticiou que ele tinha sido um fracasso. Os aviões que os egípcios tinham eram os aviões soviéticos que eram sinistros, mas os israelenses já tinham estudado esses aviões quando um soldado iraquiano pousou com um deles em Israel em troca de $1 milhão. O Iraque, inclusive, foi um dos países que demonstrou seu apoio ao Egito, assim como a Argélia, Sudão, a Arábia Saudita e o Kuwait, mas nenhum deles chegou a enviar soldados, mas sim suprimentos. Ainda no primeiro dia, Israel se voltou para o leste e para o norte e atacou bases aéreas na Síria, na Jordânia e uma até no Iraque, arrasando a força aérea desses países também e garantindo a superioridade aérea. O próximo passo foi uma invasão terrestre à Península do Sinai, onde batalhas de tanques aconteceram no deserto. Mas o alto comando do exército egípcio, ao ver a destruição feita pela força aérea israelense e a arrancada do exército dos caras, ordenou a retirada egípcia do Sinai. A faixa de Gaza e a Península do Sinai foram ocupados. No quarto dia de guerra, as tropas israelenses já tinham chegado no Canal de Suez e a principal das potências árabes já estava praticamente fora da jogada. Na tarde do primeiro dia de ataques, também começou a ofensiva contra a Jordânia, e uma das principais batalhas da guerra aconteceu no dia seguinte, a Batalha da Colina da Munição, onde algumas dezenas de soldados morreram e que terminou com a vitória israelense. A Cidade Velha, em Jerusalém, foi cercada na manhã do dia seguinte e Israel logo conseguiu tomar o controle da cidade sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos. Houve pouca resistência das tropas jordanianas e a bandeira de Israel foi erguida sobre o domo da rocha, o que enfureceu o Moshe
Dayan, um dos mais conceituados militares israelenses e que na época serviu como ministro da Defesa, que perguntou se com essa atitude os caras queriam colocar fogo no Oriente Médio. A bandeira foi removida e em 2 dias a Jordânia foi neutralizada. O próximo passo foi a Síria. No 5º dia da guerra, os soldados de Israel começaram a escalada das colinas de Golã e no dia seguinte o governo sírio aceitou cessar fogo. Com o fim da guerra, Israel triplicou de tamanho e se consolidou como uma grande potência militar na região, ocupando Jerusalém Oriental, a Cisjordânia, as colinas de Golã, a faixa de Gaza e a península do Sinai, territórios antes controlados pela Jordânia, Síria e Egito. As fontes variam, mas estima-se que cerca de 15 mil egípcios, 2.500 sírios e 800 jordanianos foram mortos, enquanto os mortos israelenses estão entre 115 e 700 e tanto. É difícil saber. A vitória na guerra criou uma ideia dentro do próprio Estado de Israel de que o país era invencível. Só que internacionalmente suas ações não foram muito bem vistas e algumas questões foram levantadas, como a necessidade daquele ataque preventivo e o real tamanho da ameaça árabe. Muitos ainda tinham a imagem de Israel como o país do povo que foi vítima do Holocausto, que foi uma coisa terrível. Mas, com o fim da Guerra dos 6 Dias e o país triplicando de tamanho, a comunidade internacional também viu o país como um agressor. É bem possível que o Nasser, na verdade, não quisesse guerra com Israel, mas sim manter tropas na fronteira e o estreito fechado. Só que o plano do cara saiu do controle. Talvez ele só quisesse intimidar Israel, para que Israel não atacasse a Síria, visto que ele tinha sido informado que uma grande mobilização de soldados israelenses estava acontecendo perto das colinas de Golã. Enquanto Israel estava bem mais preparado para a guerra do que os vizinhos árabes, a Organização Árabe também não estava lá às mil maravilhas. Em setembro de 1965, líderes árabes e chefes militares se reuniram no Marrocos para discutir a respeito de uma guerra contra Israel. A espionagem era bem presente nesse momento e a reunião foi gravada e transmitida aos israelenses que viram ali os árabes divididos a respeito do que fazer. O general israelense Shlomo Gazit disse que os árabes não tinham uma verdadeira unidade entre eles. Na Síria, no começo de 1966, militares tomaram o poder do país e voltaram a levantar a questão da guerra contra Israel. E ataques sírios já vinham acontecendo antes da guerra estourar. Há quem defenda que os egípcios sabiam que o ataque viria, inclusive que viria pelo norte, mas deixaram o ataque acontecer para revidar depois, porque se eles atacassem primeiro, os Estados Unidos viriam defender Israel. Então os egípcios preferiam ser atacados e lutar só contra Israel depois. Os israelenses, antes da guerra, até procuraram os britânicos e franceses, os parceiros que estiveram juntos na crise de Suez em 1956. Mas nenhum dos dois topou embarcar nessa, assim como os Estados Unidos, que observou atento, esperando pelo fim da guerra, mas não entrou. Vamos lembrar que era a época da Guerra Fria e os Estados Unidos tinham medo que os países árabes fossem armados pela União Soviética. Então havia o temor de que a guerra escalasse e uma catástrofe maior ainda acontecesse. Os países árabes defenderam que essa guerra foi motivada por puro expansionismo, e que Israel não tinha motivo nem para fazer aquele ataque, que foi um ataque surpresa. Nos anos seguintes, se viu um ressentimento crescente dentro dos próprios soldados egípcios, que alegavam não terem lutado, mas sim seguido a ordem de se retirar da península do Sinai, entregando ela para o inimigo. Muitos alegaram que a resistência jordaniana não foi maior porque eles viram a retirada egípcia, então não tinham apoio em continuar resistindo, e os sírios colocaram a culpa da falta de avanço do seu exército no ministro da Defesa, Hafez al-Assad, que viria a ser o presidente do país e é o pai do atual presidente. Pouco fez o exército sírio e essa derrota árabe foi vista como uma grande humilhação. O Nasser caiu numa tristeza sinistra, perdeu credibilidade como líder árabe e há até quem defenda que essa queda do panarabismo seja uma das causas do surgimento de grupos islâmicos radicais, visto que houve quem passasse a defender que o que deveria unir os países árabes era sua religião e não mais uma questão étnica. Nasser renunciou ao poder, disse que queria voltar a ter obrigações de um simples cidadão, mas manifestações populares no Egito pediram para que ele voltasse atrás, e ele voltou. O cara teve um ataque cardíaco e morreu em 1970, e seu sucessor foi seu parceiro de longa data, Anwar Sadat, que junto com o Hafez al-Assad tentou recuperar os territórios perdidos mais uma vez na Guerra do Yom Kippur, organizando um ataque surpresa que até fez Israel balançar, mas não caiu. Caso tu queira saber mais, a gente tem um vídeo sobre o assunto bem aqui. Em 20 dias, os israelenses conseguiram dar a volta por cima e expulsaram os invasores, mais uma vez conseguindo a vitória, dessa vez com um custo maior. Essa derrota só escancarou o que já se imaginava, que os países árabes não teriam como derrotar Israel pela força, e o Sadat, se aproximando agora dos Estados Unidos, reconheceu o Estado de Israel nos acordos de Camp David, fazendo do Egito o primeiro país árabe a reconhecer o Estado de Israel.
A Península do Sinai foi devolvida para o Egito, visto que servia como uma zona de proteção para evitar futuros ataques, e essa aproximação desagradou israelenses e egípcios. Com o fim da Guerra do Yom Kippur, os Estados Unidos ganhou mais protagonismo no Oriente Médio e mediou negociações de paz, além de, em colaboração com a União Soviética, se empenhar em tentar uma paz duradoura na região, com medo de que novos conflitos escalassem ao ponto de que armas nucleares fossem utilizadas. Israel nunca admitiu, mas provavelmente o país tem armamento nuclear e não diz que tem, porque isso poderia instigar seus inimigos a ir atrás de uma arma dessas também, com a justificativa de que é para se defender de Israel. Mas também não diz que não tem, que é para os vizinhos ficarem ligados mesmo. Antes dos acordos de Camp David, outras tentativas de negociação já tinham sido feitas, ou pelo menos interesse em selar acordos de paz já tinham sido verbalizados. Em outubro de 1960, Golda Meir, que viria a ser a primeira-ministra de Israel, mas que na época era ministra dos Negócios Estrangeiros, durante um discurso na Assembleia Geral da ONU, disse que era para as lideranças árabes se reunirem com o primeiro-ministro israelense para negociar um acordo de paz. O que o Nasser disse que era uma artimanha israelense para enganar a opinião mundial. Mas Israel também já rejeitou ofertas de paz, como uma proposta por Lyndon Johnson, quando era presidente, e que foi rejeitada pelos israelenses, mesmo já estando articulada com o Egito, Síria e Jordânia. Quando a Península do Sinai foi devolvida, muitos políticos e populares israelenses se opuseram, por acharem que era uma conquista legítima de Israel. E após novos acordos de paz, na década de 1990, o primeiro-ministro israelense, Yitzhak Rabin, foi assassinado por um extremista judeu. Sadat teve o mesmo fim, e ainda antes, em 1981, quando foi assassinado durante uma parada militar em Cairo por críticos de suas ações de reconhecimento de Israel. Quem também veio a reconhecer Israel foi a Jordânia, em 1994. País esse que já tinha sido visto como um traidor antes, em 1967, pelo Nasser. Nos meses que antecederam a Guerra dos Seis Dias, o rei Hussein, da Jordânia, temia que ataques palestinos a Israel fizessem os israelenses retalhar a Jordânia, assim como temia que ele fosse deposto pelos palestinos. Então o cara fechou os escritórios da Organização para a Libertação da Palestina em Jerusalém, prendeu membros do grupo e deixou de reconhecer a organização. Isso no começo de 1967, mas depois acabou entrando na luta. A questão palestina ainda não recebia muita luz naquele momento e era pouco falada internacionalmente, só ganhando maior destaque depois do massacre de Munique, durante as Olimpíadas, em 1972. Caso tu não saiba nada sobre esse evento, tem vídeo completo aqui no canal. Mas antes dele, já havia sido formada a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, em 1964, durante uma reunião do primeiro Congresso Palestino, com o objetivo de criar um Estado palestino, possibilitar o retorno daqueles que tiveram que deixar suas terras ocupadas por israelenses e recuperar o território perdido. Com o tempo, o grupo se dividiu em várias facções, entre eles o Fatah, que teve como líder o Yasser Arafat, que se tornou presidente da Organização pela Libertação da Palestina e em um de seus discursos mais famosos disse que queria a paz, mas uma paz justa. O maior grupo dentro da OLP é o Fatah, nacionalista, mas como se propôs a conversar com os israelenses e pregar um Estado laico, é rival do grupo Hamas, que busca a destruição do Estado de Israel e a instalação de um Estado religioso. Esse grupo atua desde 1987 e atualmente controla a faixa de Gaza, devolvida para os palestinos em 2005. E caso tu queira saber mais sobre a história do Hamas, seus objetivos e mais além dos recentes ataques perpetrados pelo grupo, o Hamas vai ser tema do nosso próximo vídeo exclusivo, que vai estar disponível para os membros do nosso canal que assinam o plano Vogalove de carteirinha. Para quem não está ligado, aqueles que viram membros do canal e assinam esse plano recebem vídeos extras a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras, e o próximo que a gente vai soltar vai ser justamente sobre o Hamas. Continuando, apesar de se imaginar que Israel fosse se retirar logo das regiões conquistadas depois da Guerra dos Seis Dias, em troca de uma garantia de paz com os vizinhos árabes, a expectativa não foi cumprida. E ainda hoje é Israel quem controla Jerusalém, declarada capital eterna do povo judeu, além de ter anexado as colinas de Golã ao seu território. A Cisjordânia também foi ocupada e assentamentos considerados ilegais pela ONU, que geram polêmica até hoje, foram construídos ali. A Human Rights Watch afirma que enquanto colonos judeus têm acesso à água potável, eletricidade, acesso a estradas e educação, os palestinos são privados desses serviços na região, enfrentando uma discriminação sistemática por sua etnia e origem nacional. Dados do Institute for Middle East Understanding dizem que 28 mil casas e estruturas palestinas
foram demolidas. 100 mil palestinos foram detidos sem julgamento e 525 mil colonos judeus vivem em 230 assentamentos ilegais na Cisjordânia. Os assentamentos e a infraestrutura relacionada, o que inclui estradas exclusivas de Israel, bases militares, postos de controle e o muro de separação, cobrem cerca de 42% da Cisjordânia. Embora o artigo 49 da 4ª Convenção de Genebra afirme que a potência ocupante não deve deportar ou transferir parte de sua própria população civil para um território ocupado. Além disso, a Convenção de Haia proíbe potências ocupantes de fazerem mudanças permanentes no território ocupado, a menos que seja uma necessidade militar. Confrontos entre as comunidades árabes e o exército de Israel são frequentes, e embora a gente torça para que essa guerra termine logo e que a estabilidade paire sobre a região, é muito difícil de acreditar que a situação venha a se resolver logo. O vídeo de hoje fica por aqui e a gente te indica a seguir a gente no Instagram também, onde tem conteúdo de história praticamente todo dia e que tu dê uma conferida no nosso material ali no TikTok também. Se tu quiser ver o teu nome aparecendo aqui do ladinho, é só tu virar um membro do nosso canal, onde vais ter acesso a vantagens exclusivas, como vídeos extras, se tu assinar o plano Vogelove de carteirinha. Quem assina esse plano, a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras, recebe vídeos exclusivos, que só esses membros têm acesso. Logo, vai sair sobre o Hamas, mas a gente já tem sobre a Stasi, a Ku Klux Klan e mais outros 20. São temas variados, mas todos com o selo Vogalizando de Maneirice. Quem comenta aqui um valeu demais, ou então manda um cincão pra gente ali no Pix, também tem o nome aparecendo aqui nos colaboradores. E a gente também agradece esse pessoal ali no nosso podcast, que é onde o Mark e eu vamos ler comentários, tirar dúvidas e contar umas curiosidades históricas. Procura pelo podcast do Vogalizando. É esse mesmo nome, que é maneiro. Aproveita para curtir o nosso vídeo, para se inscrever aqui no canal e também para deixar um comentário maneiro para gerar engajamento. Fica com o Vogalizando. Confere esse vídeo aqui sobre a Guerra da Síria ou então esse aqui sobre a separação do Sudão e o Sudão do Sul. Um beijo e vamos lá.